Olá pessoal, espero de verdade que vocês estejam curtindo esses vídeos aqui e da maneira como eu demonstro assim na prática e macetes um de cada vez e de forma até um pouquinho espalhado para que não fique muito maçante assim dos conhecimentos virem. Eu acho que assim fica muito melhor de aprender. O que a gente vai aprender agora é sobre algumas métricas que são um pouquinho diferentes. A gente até o momento fez aquelas métricas básicas lá somando, né, com sum, fizemos a margem dividindo uma pela outra. A gente vai brincar um pouquinho mais com essas medidas dos itens mestres e também vou elaborar algumas continhas, algumas métricas diferentes, tá? Então vamos lá. Essa é a aplicação do vídeo anterior, que eu fiz essa brincadeirinha aqui com o gráfico de rosca, vamos excluir, né? E vocês perceberam que tinha loja pra caramba, né? Quando a gente fez aquela seleção ali para ver quantas lojas tinham, quantas que eram online. E a pergunta é, cara, quantas lojas a gente tem no total? E para fazer a contagem de lojas, a gente utiliza algumas expressões diferentes da soma. A soma a gente utiliza naturalmente para somar valores, né, para adquirir receita. Agora, para contar quantas lojas existem, a gente faz uma contagem que verifica quanto existe de cada conteúdo, só que com um detalhe muito importante, quantos conteúdos diferentes existem. Porque pensem assim, ó, se numa tabelinha de 10 lojas eu tenho 3 linhas que são repetidos, eu não posso contar a mesma loja 3 vezes, eu tenho que contar aquela loja somente uma vez. Então vamos brincar para ver como é que acontece? Olha só, vamos aqui no editar pasta e vamos colocar aqui uma tabelinha. Nessa tabelinha a gente vai incluir uma dimensão que é lojas e vamos adicionar uma outra dimensão que é produtos. Eu vou fazer uma bagunça aqui, é bem assim mesmo, tá? E aqui no adicionar coluna vamos adicionar a nossa medida, tá? Eu vou agora mostrar uma outra forma de fazer medidas. Vocês já viram que eu posso pegar o campo e clicar para pegar alguma situação de sum, count, né? Que eu posso vir no FX e digitar, mas a outra forma que eu vou explicar agora é a seguinte, ó. Vocês indo no medida, indo nesse FX também, só que digamos que, caramba, eu não sei como é que é a fórmula de contagem, né? Como é que eu posso descobrir? O próprio ClickSense ele tem esse assistente para fazer as funções de agregação. A gente pode, por exemplo, brincar da seguinte forma. A gente pode filtrar por tabela, mas a princípio a gente só tem uma tabela no nosso modelo. A gente vai aprender a trabalhar com várias tabelas um pouco mais para frente, tá? Nesse mesmo curso básico, inclusive. Eu quero fazer algo com o campo loja. Então vou pegar a loja aqui. E o tipo de agregação que a gente quer fazer aí nesse caso é o count, de contar. Seria muito interessante vocês, assim que possível, verificarem o help do Click Ajuda. Existe o site de ajuda em português. Lá tem várias funções, tanto de agregação quanto várias funções diversas de script, né? E de acordo com o tamanho da curiosidade de vocês, vocês podem dar uma olhada lá de leve, tá? Eu acredito que é muito importante, nem que for só para passar o olho. Mas fiquem tranquilos, que a maior das coisas, ao menos básicas, né, eu vou estar passando para vocês. O sum, então, ele faz uma soma, né? Então, eu tenho 2 vezes o número 1, é como se fosse 1 mais 1 vai dar 2, ele simplesmente soma. Esse count é o carinha que ele vai contar, né? Quantos conteúdos diferentes ou quantos conteúdos estão disponíveis em tal campo. Perceba que quantos conteúdos significa, se tiver repetido, ele vai repetir a contagem também. Agora, quando ele conta de forma distinta, aí ele só conta uma vez. Para ele contar de novo, por mais que tenha 10 conteúdos iguais, tem que ter um que é diferente para que dê que seja 2, tá? Tem um AVG que vem de average, que é de média. Então, se eu tenho o número 1 e o 3, somente 2 registros, a média deles é 2, né? A gente tem um mínimo, então entre 1 e 3 o mínimo é 1. A gente tem um máximo entre o 1 e o 3 é o 3. Existem outras formas de only, median, fractal, concat, né? Mode, mean string, enfim. Mas isso a gente vê mais pra frente, vamos se concentrar nessas mais basiquinhas primeiro, tá? Vou pegar esse count, é a agregação que a gente quer fazer. E aqui nas seleções a gente pode habilitar tanto distinto quanto total, que eu falei para vocês, em pegar somente os diferentes, né? Vamos primeiro fazer uma simples, tá? Count loja sem botar distinção. Eu vou clicar aqui no botão inserir e percebam que ele já faz a fórmula lá pra gente, ó, count loja. E vamos aplicar. Ele inseriu a contagem, legal, e o nome que eu vou dar para ele no rótulo vai ser contagem, né? Ou melhor, vamos botar assim, ó,
hashtag lojas, que esse hashtagzinho parece que é o número de lojas, né? Percebam que assim, ó, Bike Store, LL Road Flame Black, 2 aí dos produtos, ó, ele tá 2, 1, 2, 2, 1, 2, ele tá contando isso várias vezes, porque talvez para esse mesmo registro desse produto tenha mais de uma venda. Aí ele está contando 2 vezes a mesma loja. Para esse produto 58 só tem uma venda, então só contou uma vez. Mas mesmo assim ele está somando. Ó. Se eu clicar em Bike Store, deixa eu botar a edição concluída e ok. Eu só estou com uma loja selecionada, mas na contagem vocês estão percebendo que está 73? Para cada registro ele está acrescentando, ó. E aqui de acordo com, ó, aqui teve 4 vendas desse produto aqui, ó. Então ele está contando 4 vezes. Não é o que a gente quer, que a gente quer contar quantas lojas distintas, né? Então vamos editar esse objeto, vamos criar uma nova medida, vamos lá no FX. E vamos novamente, ó, já está lá, ó, loja count. A diferença é que agora eu vou clicar aqui em distinto e inserir. Ó, count distinct loja. E esse é o parâmetro justamente que a gente precisa, tá? Imagine que sem distinct ficaria somente count loja. A gente coloca um parâmetro lá dentro, que é o distinct, e dá espaço, tá? Se vocês observarem nesse balãozinho amarelo, ele dá uma breve explicação de como é que funciona a sintaxe da fórmula, né? Ele fala, ó, count, aí tem a expressão, pode ser distinct, ou total, né, dos parâmetros aqui. Aí coloca FLD, que no caso é o field, o campo da qual vocês vão utilizar, e assim vocês podem formatar. E no início parece ser meio estranho essa sintaxe, esses balãozinhos, mas na medida que vocês vão olhando, experimentando, isso aí, nossa, isso aí vai ser que nem andar de carro, bicicleta, vai ser no piloto automático, super fácil, tá? Mas enfim, count distinct lojas, aqui embaixo ele validou, ele deu um ok, então count distinct loja, vou aplicar. E o nome desse carinha aqui, do rótulo, né? Eu vou botar como hashtag lojas e vou botar o D entre parênteses, só para a gente separar um do outro, né? E olha só que interessante. Por mais que tenha vários outros itens embaixo, ele fica porque é somente uma loja que a gente tem selecionado. E percebam que o total não é a soma de todas as linhas, é justamente a contagem distinta das lojas. Se a gente pegar essa planilha, exportar para um Excel, por exemplo, aí lá no Excel a gente utilizar soma, aí ele vai somar para a mesma quantidade de linhas, é o que vai ter de loja, porque ele vai pegar 1 mais 1 mais 1, só que daí vocês vão estar misturando métricas, vocês vão estar pegando algo que é contagem distinto, que tem uma função específica, e vão estar misturando com uma de soma, que é de pegar fora, né, e realizar, né, essa adição, o que é, né, estranho, né? Então percebam que o BI e as plataformas em geral, elas têm essa dinâmica, tá? Por mais que o valor tá lá apresentando nas linhas, não quer dizer que o total é sempre uma soma. Pode ser uma média, pode ser uma contagem distinta, pode ser qualquer outra coisa. E nesse caso está certo ser assim. A gente pode fechar aqui as lojas nos filtros, né? Na verdade, retirar esse filtro aqui. E agora ver quantas lojas de fato existem. Ó. Existem 419 lojas diferentes. 418 não são online, né? E uma loja é online. Então, beleza? Tá por aqui, e a gente até pode criar um item mestre, né? Olha só, vamos editar aqui, deixa eu voltar onde estava. Esse indicador aqui de lojas que estava errado, não estava distinto, né? Vou excluir, vamos manter só esse. Aí nesse caso vou tirar o de fora. No formato numérico vou botar um número e vou deixar esse com um pontinho. Claro que não tem 1000 lojas, mas eu já deixo sempre no formato ideal, assim, né? E aqui embaixo vou adicionar item mestres, ó, adicionar novo. O nome vai ser esse hashtag lojas e posso colocar a descrição, né? Contagem de lojas distintas. E essa tag não tem a ver com vendas no caso, né? Tem a ver com uma contagem, por exemplo. Eu posso colocar qualquer outra tag e já vou mostrar para vocês também o quão importante era a tag que eu fiz de alguns vídeos anteriores. Então vamos criar, já está com o item mestre. Agora eu vou lá em cima, lá onde a gente tinha esses cartõezinhos, deixa eu dar uma brincada com eles aqui, ó. Tem receitas, peças, temos a margem, né? Ó, posso clicar com o botão direito aqui em peças, copiar, botão direito lá e colar. Vamos criar um cartãozinho novo, só que eu não quero mais peças. Deixa eu ver se ele está aqui no item mestre em medidas, aqui embaixo, tá lá, ó. Então vou pegar esse hashtag lojas aí, solto, substituir, ó.
a gente tem nessa análise 419 lojas. Se caso eu fosse clicar em bikes, fazer algum filtro, ó, nem todas as lojas venderam bikes, só venderam 370, né, das lojas, né, que venderam bikes. Então a gente agora tem um novo indicador, um novo item mestre, e vocês aprenderam a fazer uma nova expressão, né, de agregação com esse count. E também aprender o que é um count separado, o que é um distinct, né, para pegar sempre os distintos. Legal, tá ficando bem bacana aqui a nossa situação. Esse aqui é o carinha do gráfico de rosca, esse carinha aqui eu vou retirar fora e vamos adiante, vamos brincar com mais algumas coisas. Além da contagem distinta de lojas, existe algo muito comum que é a contagem de atendimentos, né? E digamos que o nosso critério para contar quantos atendimentos as lojas tiveram é a quantidade de documentos diferentes de venda, né? Percebam que nos nossos dados, lá quando a gente analisa, vamos junto lá, ó. Vou clicar aqui na setinha, vou no visualizador do modelo de dados e vou clicar nessas janelinhas para abrir uma aba nova, né? Só para a gente se certificar e eu demonstrar o que a gente vai fazer. Essa é a única base, né? A única tabelinha do nosso modelo. Vou clicar aqui embaixo e visualizar. E percebam que nesse campo aqui do DOC, ó, ele tem vários números, ó. 43.659. Isso é o número de documento de venda dessa loja. Depois foi o 60, o 61. Então eu vou utilizar essa mesma técnicazinha ali do Count Distinct, mas ao invés de usar o campo loja, eu vou usar o DOC. Aí a gente vai descobrir quantos atendimentos teve, né, essas lojas. Então vamos lá, vamos brincar. Eu não preciso necessariamente ter um objeto para fazer essa brincadeira. Eu posso editar pasta. Aqui nos itens mestres, né, nas medidas, aqui direto já vou criar uma nova. E aqui eu já vou dar um nome para ele. Vou colocar assim, ó, hashtag atendimentos, por exemplo. Na expressão vou pôr FX. Eu posso pegar o campo aqui doc, se caso eu quiser pesquisar por aqui, ó. Deixo o count, deixo distinto, clico em inserir, tá lá, ó. Não precisa nem digitar, super fácil. Aplico, eu coloco aqui número, boto naquele formato bonitão que a gente está acostumado. E aqui tem a ver com vendas, né? Vocês devem estar curiosos para saber da TAC, mas logo já explico. Mas ela também tem a ver com contagem, então eu vou botar os dois. E vou criar, já temos uma com atendimentos, ó. A gente pode fazer a mesma brincadeira. Vamos dar uma encolhida na galera aqui de baixo, da margem. Vamos colocar lojas. Vamos colar aqui agora, né, esse novo de atendimentos, ó. Substitui. Ó, teve 5.071 atendimentos. A gente poderia, por exemplo, fazer uma análise, caramba, e por lojas, né? Qual que é a loja que fez mais atendimento? Qual que é o gráfico que vocês acreditam que eu vou utilizar? Depende. Mas vamos utilizar o gráfico de barras aqui para exemplificar, tá? Então, ó, dimensão, vou colocar loja. E na medida, já está aqui atendimentos. Ó, meu online disparado, né? Vamos colocar aqui nas aparências. Vamos dar uma mexidinha aqui, ó. Vamos botar horizontal, né? As cores e legendas vamos tirar automático. Vamos colocar com medida. Isso tudo a gente viu nos vídeos passados, né? Ó, vamos tirar as cores da biblioteca, colocar aquele gradiente bonito, vamos tirar essa legenda fora. E a respeito dos outros cosméticos aqui, visuais, deixa assim por enquanto, né? Tá tranquilo. Eu só vou ampliar para mostrar um outro detalhe para vocês, ó. Vocês perceberam que online tá muito disparado. Então assim, ó, cara, não dá nem para ver o restante dos gráficos que estão aqui de outras lojas, né? Tipo assim, nossa, os atendimentos de online é uma coisa tão absurda que o restante aqui fica no chinelo, né? Embora não tenha vendido tanto, né? Que nem a gente viu que vendeu lá. Mas o que a gente pode fazer é o seguinte, ó. A gente pode limitar o tamanho dessa barra para que o nosso gráfico fique mais coerente e mais fácil de visualizar. A gente pode fazer o seguinte, aqui no eixo X de atendimentos, vocês vão observar que tem esse carinha chamado de intervalo automático. E o intervalo é, digamos, o mínimo e o máximo de valores que ele localizou, né, nessa expressão. Eu vou desligar e vou falar o seguinte para ele. Vou falar assim, cara, não quero só mínimo não, eu quero mínimo e máximo, né? O mínimo é 0. E o máximo, olha, até me sugeriu 10. Já ficou mais interessante, né? Aí como a gente agora tem um limite, essa barrinha ela fica cortadinha ali, ó, como se fosse um piercing. Aquele detalhezinho que a gente faz na sobrancelha, né, no cabeleireiro, ó. Mas aí ele tem um máximo, porque a gente já sabe que, nossa, tá muito além, aí fica difícil de eu ver. E as outras ele faz uma contagem normal, ó.
Esse limite aqui do 10, a gente poderia colocar qualquer outro limite, ó, por exemplo 3, aí vários vão ter, né, esse sinalzinho aqui da sobrancelha na barra, ó. 6, aí tem um pouquinho menos, mas 10 eu acho que já é um número legal, né? E esse tipo de intervalo máximo também é algo interessante que vocês podem utilizar nos objetos de vocês para esse tipo de situação que fica, nossa, é tão extenso que não dá para criar um gráfico, né? Porque fica muito louco, né? Outra forma seria talvez criar uma expressão de atendimentos de tudo que não é online, mas vocês têm que ponderar, colocar na balança, será que faz sentido? Será que não vai ser só mais uma métrica a mais? Então isso tudo vai depender, né, do conforto que vocês tiverem. Mas também nesses gráficos aqui a gente pode clicar, né, no rótulo, ó, e selecionar só alguns se a gente quisesse, né? Então, por mais que não tivesse o valor máximo lá de intervalo, né, que ficasse tudo chapadão, né, a gente pode também selecionar para buscar. O que eu quero dizer é que às vezes é interessante já fazer algumas parametrizações dessas já no objeto, para o objeto já ficar bonito, né, prontinho. E um outro detalhe que talvez passou despercebido, vocês estão vendo que aqui do lado do objeto tem uma espécie de um desenho, um mini gráfico de barras, para eu ter a sensação de como é que vai diminuindo, que é lá pela metade, lá pelo final. Isso é muito legal, tá, pessoal? Ocupa um pouquinho de espaço do objeto, mas você já tem uma breve noção de que, por exemplo, de metade das lojas dos atendimentos ali para baixo é basicamente de todas as lojas que existem, né, ali disponível. Então a gente tem uma noção de proporção, mas caso vocês não queiram esse objetozinho aqui do lado, dá para colocar outras opções, tá? Exemplo, editar pasta. A gente vai ver aqui, deixa eu ver a apresentação, barra de rolagem. Ao invés de mini gráfico, pode ser uma barra simples, só de, né, subir e descer, ou então nada. Mas daí esse nada vai dar a impressão que vai só até aqui, né? Eu teria que ir com a rodinha do mouse, descer, então a ausência da barra fica estranha. Ou vocês utilizam uma barra assim normal, ou o que eu particularmente prefiro e que considero que traz melhores insights, né, é de colocar esse mini gráfico aqui, ó. Então, galera, para esse vídeo é bem isso, também é simples, a gente vai avançando aos pouquinhos, mas espero que já tenha dado uns insights legais aqui para vocês, aprender a fazer as novas fórmulas e aprender a fazer novas brincadeiras com o gráfico de barras, né? Esse gráfico de barras aqui é uma caixinha de surpresas, dá para fazer muitas coisas legais, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, valeu!